Nós vamos falar essa noite sobre adoração. Diga adoração. Adoração. Deus quer nos ensinar a adorá-lo. Porque esse tópico, esse tema adoração, ele é muito importante, por que não dizer extremamente basilar na caminhada com Deus. Porque o propósito para o qual você nasceu, se nós pudéssemos resumir em uma palavra, seria a palavra adoração. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para dar glória a Deus. A sua vida, ela existe para isso. Foi para isso que Deus te deu fôlego de vida. Então nós vamos falar sobre isso, sobre adoração. E eu queria começar com um texto do salmista no capítulo do livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1. Eu quero ler com você apenas esse versículo para introduzir aqui a nossa discussão. Salmo 34, verso 1. A Bíblia diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Diga o tempo todo. Os meus lábios sempre, diga sempre. Os meus lábios sempre o louvarão. Eu gosto de começar com o Salmo 34, verso 1, porque o salmista está dizendo o seguinte: se nós vamos adorar a Deus, nós precisamos adorá-lo o tempo todo. Adoração não é algo que tem começo, meio e fim. Adoração não é o momento do culto. Adoração não é título de uma conferência. Adoração não é algo que nós experimentamos pontualmente. O salmista está dizendo: se você vai adorar a Deus, aprenda uma coisa: adore o tempo todo, louve o tempo todo. Entenda que a adoração precisa ser uma marca na sua vida. Adoração não é algo que fazemos. Adoração é quem nós somos. Adoração não é o que sai da nossa boca. Adoração é o estilo de vida que a gente carrega. Adoração precisa se manifestar nas nossas vidas o tempo todo. No dia bom, mas também no dia mau. No dia que eu estou doente, mas também no dia que eu estou com a saúde plena. Quando as coisas estão acontecendo segundo aquilo que eu espero, mas também quando as portas se fecham e aquilo que eu esperava receber da parte do Senhor eu não recebo. Aquilo que eu esperava que acontecesse não acontece. Você percebe? Todo dia, em todo tempo, em toda circunstância, em todo lugar, diante de toda escolha. Então eu queria que você virasse para quem está perto de você e falasse: se é para adorar, adore o tempo todo. Nós precisamos adorar o Senhor o tempo todo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então eu queria hoje compartilhar sobre isso. Eu queria que nós aprendêssemos sobre como é adorar a Deus o tempo todo. E se você puder, eu queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, e nós vamos orar pedindo: Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Será que você pode tirar alguns segundinhos aí e abrir o seu coração, pedir: Espírito Santo, essa noite não é sobre a pessoa que está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Eu queria que o Senhor viesse, o Senhor falasse comigo, visitasse o meu coração. Nós vamos aprender o que é adoração com 3 pessoas, na verdade 4. É Daniel e os seus 3 amigos. Então nós vamos ao livro de Daniel e nós vamos aprender com esses homens o que significa adorar a Deus o tempo todo. Porque quando nós atentamos para a história deles, nós percebemos que eles foram pessoas que adoraram a Deus o tempo todo. Eles adoraram a Deus em todos os lugares, mesmo na Babilônia. Eles adoraram diante de todas as escolhas ou decisões que estavam diante deles, diante dos manjares que foram oferecidos para eles. E eles adoraram em toda circunstância, até mesmo naquela extrema e desafiadora circunstância que foi a fornalha de fogo. Então nós vamos falar sobre isso. Adorar em todo lugar, adorar em toda escolha, adorar em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação. Daniel capítulo 1, versículo 1. Ele começa falando sobre isso, sobre a vida desses homens. E a Bíblia diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, Joaquim. E parte dos utensílios da casa de Deus ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios ali, na casa do tesouro do seu Deus. Então Nabucodonosor domina aquela região, ele toma de conta de Jerusalém, enfim, ele faz ali, como a gente fala no Ceará, o rapa. Ele limpou tudo, levou tudo lá para a terra da Babilônia. E a Bíblia diz o seguinte: e disse o rei ao seu oficial Aspenaz, disse assim, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, de linhagem real, dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade
para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. O livro de Daniel começa falando sobre esse tempo do cativeiro e do exílio. Nabucodonosor, ele entra lá na Palestina, ele toma de conta de Jerusalém, e no momento que ele toma de conta daquela cidade, ele leva para a Babilônia muitas pessoas. Mas teve um pessoal que ele selecionou para estar lá no palácio. Jovens inteligentes, bem formados, com conhecimento, enfim, jovens nobres. Então, eu quero que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Daniel e os seus amigos, eles saem da sua casa, do lugar onde eles estavam habituados a viver, e eles passam a morar na Babilônia. A Babilônia era um lugar extremamente complicado. A Babilônia era um lugar onde o Deus de Israel não era adorado. Era um lugar de idolatria. A Babilônia era um lugar de prostituição. Era um lugar onde a moral, a integridade não era algo valorizado. A Babilônia era moralmente decaída. Se nós pudéssemos assim resumir, é mais ou menos isso. A Babilônia era um sistema pervertido, depravado. Tudo aquilo que o Senhor dizia para o povo: não faça, não viva, não prove, afaste-se. Lá na Babilônia era exaltado, cultuado, valorizado. Então, a gente precisa entender onde é que esse pessoal está. Daniel e os seus amigos, eles estão nesse lugar chamado Babilônia. Eles estão nesse ambiente cercado de pessoas com os valores que não são os valores deles, que adoram deuses que não são os deuses deles, que gostam, aprovam e exaltam coisas que não são aquilo que o Senhor aprova. Você percebe? Olha o ambiente onde eles estão. Eles tinham duas escolhas: ou eles se conformavam àquele lugar, ou eles se preservavam naquele lugar. Conformar-se ou preservar-se, duas escolhas. Conformar-se significa criar a forma daquele lugar, criar o molde daquele lugar, é ser influenciado por aquele lugar. Preservar-se significa separar-se, significa dizer: eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu estou no meio do povo da Babilônia, mas eu não guardo os valores do povo da Babilônia. A primeira coisa que eu quero dizer para você é exatamente isso. Daniel e os seus amigos, eles me inspiram e te inspiram a adorar o Senhor em todos os lugares. Porque, querido, amanhã a gente encerra mergulhando. Tem culto de noite, mas segunda-feira você vai estar por onde? Quem sabe no trabalho, quem sabe na faculdade, os mais novos aqui no colégio, e por aí vai. Talvez você more dentro de um lar onde alguns não servem ao Senhor. Enfim, você vai estar cercado de pessoas que não têm os valores que você tem, que não adoram o Deus que você adora. Nós vamos estar inseridos em algumas Babilônias, porque assim é a nossa vida. Assim como Daniel, assim como seus amigos, nós também estamos inseridos em certas Babilônias. Não porque queremos, mas porque a vida nos empurra para lá. Os que trabalham aqui sabem como funciona. Você vai para uma reunião, vai para um evento, vai a um treinamento, vai a algum lugar, e lá você está cercado de pessoas que conversam sobre assuntos, que falam de assuntos. Você está com as suas amigas, ou da faculdade, ou do lugar onde perto você mora, o condomínio, por aí vai. E aí você nota os valores, você percebe as conversas, você está rodeado por isso. Você tem duas opções: ou você vai conformar-se, ou você vai preservar-se. Ou você vai ser influenciado, ou você vai ser influência. Eu não acredito que um filho de Deus deva viver dentro de uma bolha, isolado do mundo. A Bíblia Sagrada fala que Jesus, orando, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Jesus não pediu que você fosse um alienígena, que você pegasse um disco voador e voasse para Nova Jerusalém. Não, até o arrebatamento, meu filho, nós estamos aqui, tá entendendo? Nós vamos ter que passar por isso daqui. Nós vamos viver nas nossas Babilônias. Deus não quer que você se isole, mas Deus também não quer que você se associe. Existe um limite entre se isolar e não se associar. A gente precisa ter essa sabedoria. A pergunta que eu te faço: nas Babilônias que você vive de segunda a sexta, você é influência ou você é influenciado? Você faz a diferença ou os outros fazem a diferença em você? Como a princípio a Larissa falou, você marca os outros com a identidade do Pai, ou você é marcado pela identidade deles? Por sinal, falando de identidade, é interessante porque tem tudo a ver com Daniel e os seus amigos. Quando eles chegam na Babilônia, o pessoal muda até o nome deles. Eles mudaram ou tiveram os seus nomes mudados. Eles passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses nomes não pertenciam a eles. Eram nomes que faziam alusão aos deuses da Babilônia.
Você consegue entender? O povo da Babilônia tirou eles do lugar onde eles moravam, mudou as vestes, mudaram as roupas, mudaram o espaço onde viviam, mudaram, enfim, a comida que ofereciam. Agora mudaram até o nome. Até o nome dos caras eles mudaram. Por que eles mudaram o nome? Porque o nome tem a ver com a identidade. Se o diabo consegue distorcer a sua identidade, ele consegue arrasar com o resto. Se ele consegue ferir a sua identidade, ele consegue ferir o resto. Você entende por que quando Jesus estava ali no deserto, na tentação, em Mateus capítulo 4, a tentação era sempre a partir da identidade. O diabo, Satanás, sempre começava dizendo: Jesus, se tu és o Filho de Deus, pega as pedras, transforma em pães. Se tu és o Filho de Deus, parte aqui desse pináculo do templo, pula e se lança. Se tu és o Filho, ele questiona a identidade de Jesus em Deus. Ele questiona a identidade de Jesus no Pai. Você sabe quem você é em Jesus? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Porque se você não estiver firme na sua identidade, o diabo vai usar circunstâncias, situações e pessoas para questionar isso, para mudar isso, para distorcer isso, para colocar sobre você rótulos que não condizem com aquilo que o Pai afirma sobre você. Aí a gente acaba se tornando aquilo que os pais querem que a gente seja, aquilo que os amigos querem que a gente seja, aquilo que o pessoal da faculdade quer que a gente seja, aquilo que, você está entendendo? Aquilo que o pessoal do trabalho quer que a gente seja, mas a gente só não é quem o Pai Celestial quer que a gente seja. A gente vai negociando a nossa identidade. Eu quero dizer para você que Daniel e os seus amigos, eles nos inspiram a isso, a não negociar a nossa identidade. Porque mesmo que o pessoal tenha trocado os nomes deles, eles disseram: nós não vamos nos corromper com os valores da Babilônia. Vocês podem mudar a nossa casa, nos arrancar do nosso lugar, vocês podem mudar o nosso nome no RG, na certidão, mas vocês não vão conseguir corromper a nossa consciência, vocês não vão roubar os nossos valores, vocês não vão distorcer a nossa identidade. Eles não estavam à venda. O compromisso que eles tinham com Deus era inegociável. Não importava o lugar. Escuta uma coisa: o lugar não mudava quem eles eram. Quem eles eram mudava o lugar. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que acontece na sua vida? O lugar muda quem você é, ou quem você é muda o lugar? Tem gente que às vezes, no momento do culto, a gente está aqui louvando, adorando, orando. A gente tem um tempo tremendo de ministração na igreja. É bênção, é glória, é poder, é unção. Mas quando a gente chega lá no trabalho, o lugar muda a gente. A pessoa tem uma postura, tem certos valores, tem uma certa conduta quando está perto de gente que é filho de Deus também. Mas quando está lá na Babilônia, perto dos Nabucodonosores, muda. Muda para agradar o povo, porque você sabe que a gente vive na sociedade que é viciada em agradar todo mundo. A gente tem um vício em querer se encaixar. Jovem, a gente é desse jeito. Eu sei o que é isso. No meu tempo de colégio, tudo que eu queria. Sabe como é que eu era? Irmão, eu sou magro hoje, tu imagina antes. Era só a cabeça e a titela. Era os ossos, se o vento passasse, eu voava. Você tá entendendo? O esquema era mais ou menos assim. Então, como se não bastasse, eu era esquisito, eu era um nerdzinho, eu era um menino, né, que o pessoal só queria ser amigo para poder fazer trabalho comigo, que era para tirar nota boa. Então você já tem aquele negócio todo dentro de você, né? Aquele sentimento de eu não sou bom bastante, eu não sou legal, eu não faço parte da turma dos gente boa. Tudo que eu queria era fazer parte da turma dos gente boa. E para se inserir, e para me incluir, e para ser aceito, o que é que eu preciso? Eu preciso me amoldar ao padrão deles, me conformar ao padrão deles, entrar dentro daquilo que eles gostam. Aí eu fiquei conhecido como palhaço, fazia todo mundo rir, né? Porque quando eu quero eu faço. Então eu era o palhaço, eu sabia contar piada, eu sabia... E eu quando eu menos percebi quem eu era, quem eu tinha me tornado, eu tinha me tornado quem eles queriam que eu fosse. Mas eu estava deixando de ser quem o meu Pai Celestial queria que eu fosse. Eu estava me tornando que os amigos queriam que eu fosse. Mas eu estava esquecendo de ser quem o meu Pai Celestial, quem aquele que me criou e me deu vida queria que eu fosse. Eu quero perguntar para você, será que você está tão viciado em ter a aprovação das pessoas, em ter a aprovação do namorado, em ter a aprovação dos amigos, em ter a aprovação das amigas, que você está se tornando quem eles querem, que você está deixando lugar às pessoas te mudarem, te influenciarem? Ou quem você é tem mudado as pessoas? Quem você é tem influenciado a vida das pessoas, querido?
Porque só tem duas opções. Ou o lugar muda quem você é, ou você muda o lugar. Jesus te chamou para ser sal. Jesus te chamou para ser luz. Sabe o que isso significa? Onde quer que você chegue, você é o ponto que ilumina. Você é o norte que aponta as pessoas para a esperança que tem nome, que é Jesus de Nazaré. Amém? É isso que Deus quer de nós. Então nós precisamos adorar a Deus em todos os lugares. É isso que eles me ajudam a entender. Eles me ajudam a perceber que nós precisamos adorar o Senhor. Não importa o lugar, não importa o ambiente, não importa as pessoas. Isso requer algo muito próprio do coração, firmeza. A gente precisa ser firme. A gente precisa saber quem é e não negociar nossa consciência, nem abrir mão dos nossos valores, da nossa identidade. A gente precisa ser firme. Porque às vezes não somos a maioria, nós somos a minoria. Você não está em maioria, você está em minoria. Mas a gente tem que parar para pensar uma coisa. É que Jesus não precisa da maioria para fazer uma grande mudança. Ele fez uma revolução com 12 só, com 12. Imagina o que é que ele faz com 100, com 120, ei? Você consegue perceber? Deus não precisa dessa maioria. Ele precisa de uma minoria comprometida. Eu vou falar mais uma vez. Deus não precisa de uma maioria empolgada. Ele precisa de uma minoria comprometida. É assim que Jesus faz. É assim que Deus opera. Você entende? O que eu gosto de perceber na vida desses homens. Escuta uma coisa, olha que interessante. O que acontece na vida de Daniel e dos seus amigos é que num primeiro momento, quando eles chegam na Babilônia, eles chegam como escravos, sim ou não? Sim. Nabucodonosor foi lá, dominou tudo em Jerusalém. Se você é deportado do teu país, tá? Por um império que venceu o teu país, você é o quê? Escravo. Então eles foram como escravos. Depois é que eles deixam de ser escravos e passam a ser uma espécie de auxiliar do rei. Eles foram para o palácio. Então olha o que acontece. Da noite para o dia, escuta, da noite para o dia, eles que eram nobres, príncipes, né? Daniel e os seus amigos eram nobres, deixaram de ser nobres. Eles foram do pico para o vale, do alto para o lugar mais baixo. Eles deixaram de ser nobres para serem escravos. Mas mesmo sendo escravos, eles disseram: nós vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Depois de um tempo, quando eles são chamados da multidão para ser assistente lá do Nabucodonosor, para estar no palácio, eles saíram de onde? Da escravidão para o palácio. Olha como a vida deles deu 2 giros, você percebe? Eram nobres, viraram escravos. Depois saíram da escravidão e se tornaram o quê? Assistente do Nabucodonosor. Eles foram do alto a baixo, do baixo a alto de novo. E no meio disso tudo, eles não abriram mão de quem eles eram. Escuta, às vezes o inimigo, para roubar a sua fé, para fazer você negociar quem você é, a sua identidade, ele arranca você lá de cima e coloca você lá embaixo. Ele puxa o seu tapete e arranca exatamente algumas coisas que te sustentam, algumas coisas que em certo sentido servem de amparo, coisas que te empolgam, coisas que, enfim, parecem dar sentido à tua vida. Você perde isso, perde aquilo, e aí menos espera você é tentado a roubar, a perder sua fé, perder a sua convicção e a sua confiança em Deus. Mas às vezes, sabe o que o inimigo faz para a gente parar de adorar o Senhor? Ele coloca a gente lá em cima. Ele dá tudo que a gente quer. Você lembra do que é que o diabo fez com Jesus? Virou para Jesus e disse assim: se prostrado me adorares, tudo isso eu te... Às vezes a gente alcança tudo que a gente quer, a gente tem tudo que a gente quer, e nem sempre foi o Pai que deu. Às vezes foi o diabo que deu. E o inimigo fez isso e deu por uma razão: para que o nosso coração se ensoberbeça, o orgulho tome de conta, e a gente esqueça que não importa o quão alto a gente suba, a gente nunca vai subir tão alto ao ponto de não depender mais do nosso Pai Celestial. A gente precisa ter noção dessas coisas. Ei, não importa onde você está, se é no vale da vida ou se é nos picos da vida, se é lá embaixo ou lá em cima, não importa se é como escravo ou como nobre, adore o Senhor. Balança quem está perto de você, diga: adore o Senhor. Nos altos e nos baixos, nos vales e nos picos, nos desertos e nos palácios, adore a Deus. Amém? Vira para quem está perto de você e diga assim: não importa para onde a vida te levar, leve Deus com você. Vira para outra pessoa e diga: não importa para onde a vida te levar, leve Jesus com você, leve Deus com você. Não importa a Babilônia para onde a vida te empurrar, leve o Senhor contigo. Amém? Amém. Glória a Deus, amém.
Quem está vivo e acordado, diga amém. Amém. Quem tem boca, diga aleluia. Aleluia. A segunda coisa que eu quero dizer para você, nós falamos sobre adorar em todo lugar, mas a segunda coisa que eu aprendo aqui é que precisamos adorar em todas as decisões. A gente às vezes pensa que a adoração é só quando a gente canta, mas não. Toda escolha, toda decisão que está diante de você é uma oportunidade de você erguer um altar de adoração ao Senhor. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que Daniel, ele tomou uma decisão. Olha que decisão Daniel tomou. Daniel, capítulo 1, verso 8. A Bíblia fala assim: e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Diga, decidiu. Não se contaminar. Com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Eu quero que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Daniel, o cara foi escravo lá para Babilônia. De repente ele ganha uma vaguinha de auxiliar do Nabucodonosor. Quando ele chega no palácio, a primeira coisa que é oferecida para ele é uma dieta nova. Ele agora tem acesso à mesa do rei. Pensa comigo, olha aqui para mim. Se você fosse escravo, irmão, escravo, não tivesse nada para tu comer, de repente tu ganha uma vaguinha no palácio e o pessoal te oferece uma mesa assim, tá entendendo? Aquele churrascão, aquele negócio de primeira. Quem aqui ia achar ruim? Não, eu ia achar péssimo, absurdo. Quem ia achar ruim? Ninguém. Quem ia achar bom, sim ou não? Você na fome, na escravidão, quase no jejum, irmão, menos espera você tá lá, um rodízio, ô benção. E aí, Daniel chega lá e a mesa tá posta. Assim que ele olha para tudo aquilo e ele lembra que na lei de Moisés, alguns alimentos não eram permitidos para o povo de Deus, para os judeus. Alimentos de qual tipo, João? Alimentos como porco, carne com sangue, enfim. Havia aquilo que no Código de Moisés é chamado de leis alimentares. Então os judeus não comiam algumas coisas. Quando eles estavam diante daquele banquete, havia duas opções. Quais são as duas opções? Comer ou se abster. E aí Daniel olha e diz: não, a palavra do meu Deus diz que eu devo me abster disso, disso e daquilo. Então ele escolhe, olha só, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Por que não se contaminar? Porque na mesa de Nabucodonosor havia alimentos que a lei de Moisés dizia para o povo não comer. Você está pegando aí o raciocínio? Pronto. Então vamos lá. Ele não se alimentou daquilo, não provou daquilo, ele se separou, ele se absteve daquilo. Agora eu quero que você pare para pensar. Quantos olhariam para Daniel e diriam: Daniel, tu está sendo besta, cara. Tu está tendo a oportunidade de comer da mesa do rei. Tu ganhou um cartão VIP. Ou coisa boa é quando você ganha um cartão VIP, irmão. Coisa boa é quando você vai para um canto, um evento assim, alguma coisa, né? Às vezes tem esses eventos de igreja, aí o pessoal me dá uma pulseira, a pulseira é diferenciada. Aí a pulseira dá acesso a uma salinha lá. Eu chamo a sala do trono. É aquela que tem tudo lá servido, colocado, né, para os irmãos comer. A sala dos pastores, é a sala do trono. Eu brinco que é a sala do trono. Imagina só, você ganhou a pulseira e você olha e diz: não, muito obrigado, eu ganhei a pulseira, mas eu não vou usar não. Prefiro ficar aqui bebendo água do bebedor mesmo e comendo pão seco. Quem diria isso? Eu quero que você entenda uma coisa. Aquilo que para muitos era uma oportunidade, para Daniel não era nenhuma opção. Porque oportunidade que desagradava a Deus não era nem opção. Eu quero falar para você que oportunidade que desagrada a Deus na sua vida não deve ser nem opção. Cancela essa opção. Para muitos pode ser um banquete apetitoso, pode ser um jantar maravilhoso, pode ser um alimento tremendo. Mas você sabe que isso vai fazer mal, porque vai contra os princípios de Deus para a sua vida. Sabe, se abster da mesa de Nabucodonosor não era uma questão apenas de alimento, era uma questão de princípio. Era você e eu, nós tomarmos a decisão de não abrirmos mão dos princípios de Deus, mesmo quando parece uma besteira. Talvez alguém poderia olhar e dizer: ah, é uma besteira, por que você não come? Por que você não prova? Daniel, é só um alimento. É só um alimento. E Daniel, não, pode ser besteira para todo mundo, mas para mim é questão de princípio. Para mim é questão de princípio. Eu quero dizer para você, nós vivemos em um tempo, em uma sociedade, uma geração,
Onde tem tanta coisa que as pessoas falam que é besteira. Onde tem tanta coisa que o nosso mundo vai dizer que é comum, que é normal, que todo mundo tem, todo mundo prova. E eu e você, nós vamos precisar entender que aquilo que é normal para o nosso mundo não é o padrão de Deus. E é por isso que o Romanos 12 diz assim: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. O que a Bíblia está dizendo é: existe um padrão, existe uma regra, existe um normal que todo mundo aceita, mas que Deus olha e desaprova. Que Deus olha e diz: isso não faz bem para você. Deus não nos pede para nos abstermos das mesas de Nabucodonosor porque Ele quer cortar o nosso barato. Deus pede para que a gente se abstenha da mesa de Nabucodonosor porque ela faz mal. Porque ela faz mal. Quando eu era pequeno e, por exemplo, o pirulito caía no chão, eu tinha a mania de pegar de volta e querer lamber do mesmo jeito. Minha mãe é que teve que me ensinar, dizer: menino, faz isso. E eu: por que, mãe, não pode? Porque tem bichinho, tem micróbio, tem não sei o quê. E a criança não entende, não é verdade? A criança não entende. O biscoito cai, ela pega. É o pai que tem que ensinar que o biscoito que caiu no chão não pode ser pego de volta, porque ele está sujo. Ou seja, ainda que o sabor seja o mesmo, daqui a um tempinho vai deixar o corpo doente. Eu quero dizer para você uma coisa: assim funciona com o pecado nas nossas vidas. Tem coisa que é saborosa num primeiro momento, mas em um segundo momento vai causar um dano imenso para o nosso coração e para a nossa alma. Tem pirulito que cai no chão e a gente quer pegar de volta só porque o sabor é o mesmo. E Deus fala para você: o sabor é o mesmo na boca, mas o mal que ele causa aqui dentro é terrível. O preço que você vai pagar é grande depois. A mesa de Nabucodonosor, ela é sofisticada, ela é bonita, os alimentos são atraentes, fazem bem no paladar, mas eles matam a alma, eles adoecem o espírito. Sendo que eu quero perguntar para você: de qual mesa você tem se alimentado? Da mesa de Nabucodonosor? Ou de uma outra mesa que a Bíblia fala também? O Salmo capítulo 23, ele fala que Deus prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Jesus, nas suas parábolas, ele conta uma parábola do grande banquete, e ele diz que naquele dia, quando ele celebrar suas bodas com a sua noiva, que é a igreja, haverá um grande banquete. É a mesa de Jesus. No Apocalipse, a Bíblia fala, Jesus dizendo: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus vem ceia conosco, porque tem uma mesa posta pelo Senhor Jesus. Mas a mesa de Jesus não é como a mesa de Nabucodonosor. A mesa de Jesus é simples. A mesa de Jesus não é atraente em um primeiro momento. Não é exteriormente sofisticada. A mesa de Jesus é simples. É simples. Mas na mesa de Jesus você encontra o alimento que mata a sua fome, sacia a sua sede, transforma a sua vida, limpa o seu coração, transforma a sua história, restaura a tua vida. Na mesa de Jesus você encontra Jesus, que é o pão da vida, a luz do mundo, aquele que é, que era e que há de vir. Você encontra aquele que é a luz do mundo. Quem anda nele não anda em trevas. Aquele que é a porta, que por ele passar encontrará pastagem. Aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que morra, você viverá. Na mesa de Jesus, o importante não é o que está na mesa, é quem está com você à mesa. É Jesus. Eu não sei na sua vida, mas eu prefiro estar na mesa com Jesus do que na mesa com Nabucodonosor. Eu quero perguntar para você: você tem adorado a Deus em todas as decisões, em todas as escolhas? Porque quando encerrar esse mergulhando, daqui a um tempinho, já você vai estar diante todos os dias dessas escolhas. A mesa de Nabucodonosor estará posta diante de você. As iguarias estarão postas diante de você. E eu digo mais: Nabucodonosor, ele trabalha com serviço delivery, irmão. O negócio é pra frente. Você não precisa nem ir até ele, ele vai até você. Ele conhece o teu Instagram e ele manda direct. Ele sabe o teu contato e manda direto no privado. Ele fala com você. Se você não quiser que ninguém saiba, ninguém descubra, que os irmãos não sabem, que o líder não sabe, que o pastor não sabe, não tem problema. Ele trabalha no privado, ele faz no delivery, ele chega na sua casa, no seu quarto, no seu celular, ele chega lá em você, do jeito que você precisar, querer. Ele tem um cardápio que você não tem noção, é diversificado. O que é que você quer? O que é que você está querendo hoje? O que é que você quer hoje?
É um lucro a mais? É uma mentirinha a mais? É um ganho a mais? O cardápio é diversificado. O que é que você quer? É uma menina, é uma garota? É só uma foto ou vídeo também? É um encontro, é uma saída? É só um beijo ou que é uma transa? É só com um ou mais de um? É só com mulher ou com homem também? Ou é tudo junto? O cardápio é diversificado. O negócio é à la carte. Do jeito que você quiser, a oferta está preparada. Todo dia, a mesa de Nabucodonosor está diante de nós. O cardápio está diante de nós. Mas todos os dias, a mesa de Jesus também está diante de nós. Aleluia! Todos os dias a mesa de Jesus também está diante de nós. Porque todos os dias você pode trancar a sua porta, ajoelhar-se com o Pai no secreto, diante da palavra, comer daquele que é o pão, aquele que é a água. Todos os dias a mesa de Jesus está diante de você. Aleluia. É uma opção, é uma escolha. Será que é por isso que a Bíblia fala tanto sobre escolha? Será que é por isso que a Bíblia fala tanto sobre decisão? Ó, Deuteronômio 30. Eis que ponho diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida, para que você possa então viver. Amém? Amém. É uma decisão, é uma escolha. Querido, eu quero dizer para você, eu tenho me deparado e eu quero abrir o coração, porque na pouquíssima experiência que eu tenho, caminhando no ministério, acompanhando pessoas, o que eu tenho visto, pastor, é que tem muita gente que quer responder ou receber de Deus em oração aquilo que só vai acontecer com uma decisão. Eu vou repetir. Tem gente que quer receber da parte de Deus certas coisas com oração, que na verdade só acontece com decisão. Querido, com decisões desalinhadas, com decisões tolas, não tem oração que dê jeito. Não tem retiro que dê jeito, acampamento que dê jeito, oração que dê jeito, profeta que dê jeito, revelação. Não tem. Não tem promessa que dê jeito. Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, passando por um problema sério, e ela diz, eu tô com raiva de Deus porque Deus me deu um monte de promessa e não cumpriu nenhuma. Eu falei pra ela, sabe por quê? Porque Deus também tem um monte de princípio e você não cumpriu nenhum. Como é que você quer que Deus cumpra a promessa se você não cumpre princípio? Eita Jesus, Beto Carreira agora. Não é? Eu não sei contigo, irmão, mas comigo falou. Porque o esquema é esse. A gente quer que Deus cumpra a promessa, a gente não cumpre princípio? Ei, como é que a gente quer ficar comendo da mesa de Nabucodonosor e ter saúde espiritual? Como é que a gente quer comer das iguarias de Nabucodonosor e ter saúde no teu espírito, na tua mente? Você não vai ter, irmão. Você não vai ter. A pornografia que você hoje vai arruinar o seu casamento de amanhã. Vai acabar com o seu casamento amanhã. Você está caminhando para um divórcio. Porque a mesa de Nabucodonosor só dá indigestão. Só dá indigestão. E ainda faz você ter que fazer necessidade lá que nem o banheiro dos irmãos acolá. É. Porque quando menos espera, tuas vergonhas aparecem para todo mundo. Você está entendendo? Ei! Diga não para a mesa de Nabucodonosor. Todo dia tem uma escolha diante de você. Todo dia tem uma decisão diante de você. Ele é o teu pai, mas ele quer que você escolha por ele. Ele é o teu pai, mas ele não vai impor. Ele não vai te obrigar. Ele quer que você o escolha. Ele quer que você decida por ele. Decida pela palavra, pelos princípios dele. Decida pela mesa dele. Lá no colégio, na escola. Lá no Zap Zap. Lá no Facebook, com os amigos. Lá no trabalho, na igreja. Na igreja, em todo lugar. Decida por ele. Porque em cada decisão sua, você está adorando o Senhor. Quando você, em vez de fazer sua vontade, faz a vontade dele. Aquela decisão está subindo como adoração a Deus. Aquela escolha está subindo como louvor para Jesus. Você compreende isso? É isso que está acontecendo. Então eu quero que você hoje saiba que você adora a Deus em cada decisão, em cada escolha. Eu quero saber quem está disposto a adorar o Senhor em cada decisão. Aleluia.
Glória a Deus. Então vira para quem está perto de você e diga para essa pessoa aí: você adora o Senhor em cada decisão. Vira para outra pessoa e diga assim: não troque a mesa de Jesus pelas migalhas de Nabucodonosor. Vira para outra aí, vira para quem está atrás, diga para essa pessoa, lembra ela, diga: olha, cuidado com a mesa de Nabucodonosor, faz um mal. É gostosa na boca, irmão, mas vai deixar você quebrado. Amém, glória a Deus, amém? Eu falo assim, e de vez em quando em certo tom de descontração, mas o que eu falo é muito sério. Eu quero dizer para você aqui, para todo mundo que está aqui nesse lugar, escute. Eu não falo isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você se acha melhor do que alguém, opa, você é o primeiro a ser o pior. Já está desqualificado por rei. Já se quebrou com Jesus. O fariseu que você achava lá na parábola, foi o único que não foi justificado. Então assim, aqui ninguém é melhor que ninguém. E Deus não está ministrando aos nossos corações uma palavra de condenação, não. Ele está ministrando uma palavra de libertação. Ele nos confronta para nos sarar. Ele puxa a orelha para então nos abraçar. Ele expõe aquilo que está ferido para então colocar o remédio preciso e necessário. Ele te ama, Ele é o teu Pai. Ele não está apontando o dedo contra você, Ele está de braço aberto. Jesus está te amando, Ele quer te receber. E no final a gente vai ter um tempo de oração e de ministração. E se você reconhece que tem algumas iguarias que você tem provado, algumas iguarias que você tem colocado, até o momento está tudo saboroso, está tudo até bom. Mas o Espírito Santo está tocando você e fazendo você entender que isso vai adoecer tua alma, matar o teu espírito, sepultar o teu chamado, destruir o seu propósito. Mas nós vamos ter um tempo de ministração. E eu oro que você se deixe ser abraçado pelo teu Pai que te ama. Você se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. E enquanto o louvor volta, eu quero seguir para o meu último ponto. Fale assim comigo: adorar a Deus em todo lugar. Mais alto: adorar a Deus em todo lugar. Adorar a Deus em todas as decisões. E por último, diga comigo: adorar a Deus em todos os momentos. Adorar a Deus em todas as circunstâncias. Daniel capítulo 3, no versículo 1, fala agora de um outro episódio. Ainda é com Daniel, ainda é com os amigos de Daniel, mas o episódio agora é outro. Nabucodonosor, que era pirado da cabeça, devia ter uns parafusamentos, ele resolve construir uma estátua de ouro dele. Olha só como o cara era, nada narcisista. Ele manda construir uma estátua de ouro e falar para o pessoal: vocês vão se curvar e se prostrar diante da estátua quando a banda tocar. Tinha uma banda toda montada. Quando a bandinha tocava, o pessoal escutava a música e se prostrava. Aí o pessoal chegou para o Nabucodonosor e disse: tá acontecendo o seguinte, rei, tem um pessoal aí, aqueles jovens lá que o Senhor mandou trazer lá, não é, dos judeus, pronto. Eles não se prostram. A banda toca, o pessoal dá o play e eles não se prostram. Aí o Nabucodonosor: traz eles para cá, fala para eles que a consequência de não se prostrar é a pena de morte, a fornalha ardente. E eles foram informados. A Bíblia fala em Daniel capítulo 3, verso 10 a 12, que eles foram abordados, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram abordados pelos oficiais do rei. E eles sabiam, a consequência era a morte. Mas mesmo assim, eles decidiram não se prostrar. Escuta uma coisa, eu fico pensando se fosse eu e você, se adorar a Deus custasse a nossa vida. Porque assim, pra gente adorar a Deus, irmão, ninguém aqui vai ser preso nem morto porque hoje vai levantar as mãos e cantar uma canção pra Jesus, vai? Não vai. A polícia não vai bater aqui, não vai levar a gente pra canto nenhum. A gente tá muito bem, obrigado. Mas no caso deles, a adoração custava a vida. A adoração custava a vida. Eu quero perguntar para você: qual o preço da sua adoração? A sua adoração está à venda? A sua adoração é negociável? A sua adoração está em questão? Ou a sua adoração, como a desses homens, é inquestionável? Eles disseram: não me importa. Se vocês podem lançar a gente na fornalha ardente, nós não vamos nos curvar a essa estátua. A gente prefere morrer do que deixar de adorar o nosso Deus. É isso que é uma vida de adoração. É quando nós adoramos a Deus, não importa o que, não importa as consequências.
Eles preferiam morrer do que pecar. Eles preferiam morrer do que negociar a adoração deles. Você consegue ser inspirado por esse exemplo? Amém? E aí o texto continua. E eu acho lindo porque quando Nabucodonosor ele questiona os rapazes, a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 17, que eles disseram assim para Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará dessa fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estavam dizendo: oh rei Nabucodonosor, Deus é poderoso para nos livrar, e eu sei que Ele vai nos livrar, mas fica sabendo que se Ele não livrar, a gente continua adorando Ele do mesmo jeito. Como diz aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele continua sendo Deus. Sabe o que esses rapazes estavam dizendo? Nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz, adoramos a Deus por quem Ele é. A adoração deles não estava condicionada ao livramento divino. A adoração deles estava condicionada aos atributos divinos. Eles estavam dizendo o seguinte: ei, Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, não acho que a gente vai se curvar a tua estátua por causa disso. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto muita gente que adora a Deus no enquanto. Eu adoro a Deus enquanto o namorado está comigo. Quando ele acaba comigo, eu saio da igreja, saio de tudo, desanimo, saio de Jesus, abandono a fé. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Ah, eu adoro Jesus quando as coisas estão dando certo. Meu pai saiu de casa, minha família desandou, vou deixar de adorar o Senhor. Ah, eu adoro Jesus enquanto está tudo organizado, está tudo perfeito. Perco o emprego, o dinheiro acaba, a conta bancária não está bem. Aí a gente já repensa e diz: para que eu sirvo a Deus? Me dedico tanto, oro tanto, busco tanto. Tudo que precisa na igreja eu estou lá, e é assim que Deus me recompensa. Ei, a gente precisa parar dessa adoração do enquanto. Adorar a Deus enquanto, adorar a Deus enquanto. Sabe de uma coisa? Eu e você, nós precisamos entender que Deus é digno da nossa adoração. Não importa a circunstância, não importa a tribulação, não importa a situação. A gente precisa amadurecer, deixar de ser um bebê espiritual, deixarmos de ser infantis na nossa fé. Querida, a gente tem que parar dessa palhaçada de quando as coisas cooperam, eu tô bem. Quando as coisas não cooperam, eu apareço na igreja de vez em quando, não apareço tanto, eu tô... Por quê? Ah, porque eu estou passando por uma situação difícil. Aí era para tu se agarrar nos pés de Jesus. Quando nós estávamos louvando o Senhor, Ele falava ao meu coração, e o Senhor mostrava-se uma montanha russa. E o Espírito Santo colocava no meu coração para que nessa noite eu falasse para você que é tempo de você cancelar a inconstância da sua vida. A inconstância da sua vida. Tem uma hora que a adrenalina com Jesus está lá em cima. Ei, é um fogo tremendo. Aí de repente as coisas não andam, não funcionam, passa um tempo, tá lá desanimado, precisando de um empurrãozinho, precisando de uma mãozinha nas costas. Ei, eu sei que no tempo da dor a gente precisa de oração e ajuda. Eu também preciso de oração quando eu estou chorando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não fique dependendo de mãozinha nas costas para andar com o Senhor. Tenha uma fé madura suficiente para adorá-lo em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação. Acontece alguma coisa, acontece um problema com a liderança, com o pastor, com o líder, com a igreja, qualquer coisa, afasta de Jesus. Ei, meu filho, quem é que Jesus é na sua vida? O quão importante Ele é para você? Que se Jesus é precioso para os nossos corações, nada nos separa dele, nada nos afasta dele, nada. Eles estavam diante da fornalha ardente, e sabe o que eles falaram? A gente mesmo assim vai continuar fiel, nós vamos continuar adorando o Senhor.
Nós vamos continuar adorando o Senhor. De vez em quando na nossa vida só tem duas escolhas: ou você fica fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Jesus. Eu prefiro estar dentro da fornalha com Jesus do que fora da fornalha com Nabucodonosor. Aqueles jovens disseram: não, vocês querem lançar a gente na fornalha? Mas tá bom, pode jogar a gente aí dentro, faz conta não. A gente entra e ir pra fornalha. A gente prefere estar na prova com Jesus do que estar na abundância com Nabucodonosor. Eles preferiram pagar o preço da fidelidade do que o preço da infidelidade, porque a fidelidade tem preço, mas a infidelidade também tem. A fidelidade tem preço. Eles estavam dispostos a pagar o preço da fidelidade, mas eu digo para você, a infidelidade também tem, sendo que o problema da infidelidade, sabe qual é? É que a fatura não chega agora, chega depois. Não é agora, mas vem depois. Eu amo nessa história que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, assim como de vez em quando Deus permite que você entre na fornalha. Às vezes Deus, Ele te livra da fornalha, às vezes Ele te livra na fornalha. Às vezes Ele te livra da provação, às vezes Ele te livra na provação. Sabe por quê? Porque fornalha é tempo de algumas coisas serem destruídas, e aquilo que é ouro e prata, aquilo que é verdadeiro e precioso, ser refinado. Fornalha é tempo onde a palha é consumida e o ouro é refinado. Quem está entendendo aqui, amém? E é por isso que de vez em quando Ele te livra da fornalha, mas às vezes Ele te livra lá na fornalha. E o maior milagre aqui é exatamente esse. O maior milagre não foi Deus livrá-los do fogo, foi Deus estar e entrar com eles lá no fogo. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo número 24, que Nabucodonosor se espanta, ele se levanta depressa e ele fala para os seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Responderam e disseram ao rei: verdade. E ele respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Quando Nabucodonosor olha na fornalha, ele não vê 3, vê 4. Ele faz a conta e diz: calma aí, eu joguei Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas quem é esse quarto? Conta de novo aí, peraí. Eu vejo Sadraque, eu vejo Mesaque, eu vejo Abidnego, mas quem é esse quarto aqui? Quem é esse quarto semelhante ao Filho de Deus? Querido, você sabe quem é o quarto homem? Você sabe quem é o quarto homem? O quarto homem é aquele que foi com Abraão lá para o Moriá. O quarto homem foi aquele que, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, estava com ele. O quarto homem é aquele que foi com Davi para as cavernas. É aquele que foi com José para a prisão. É aquele que foi com Daniel para a cova dos leões. É aquele que foi com Jesus para a cruz. É aquele que estava com Pedro no cárcere. É aquele que estava com João na ilha de Patmos. Aquele que é o quarto homem é o mesmo que João viu, com olhos como chama de fogo e os pés como mula de latão reluzente. É aquele que é, que era, que há de vir. É o Cordeiro, é o Leão, é o primeiro, é o último, é o princípio, é o fim. É Jesus de Nazaré. Você pode exaltar o nome de Jesus, você pode glorificar o nome dele. Ele é o quarto homem, aquele que não nos deixa. É aquele que diz: eu estou com você até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco até o fim, até a linha de chegada. Eu te tomo pela mão, eu te conduzo, eu te levo, eu te sustento, fica comigo. Esse é o nosso Deus. É isso que acontece quando adoramos a Ele em todo lugar, quando adoramos em todas as decisões, quando adoramos em todas as circunstâncias. Nós temos o quarto homem conosco. Nós temos o quarto homem conosco. E querido, para quem tem o quarto homem ao lado, não importa a fornalha que está à frente. Para aquele que tem o quarto homem do lado, não importa a fornalha que está diante de você. Não importa as iguarias, tampouco as Babilônias. O segredo é andar com o quarto homem. O segredo é dar as mãos ao quarto homem. O segredo é se abraçar com o quarto homem, que é Jesus de Nazaré.
aquele que foi pendurado no madeiro, crucificado pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas ao terceiro dia chegaram na tumba, vasculharam e não acharam corpo algum. E Maria chorava dizendo: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Até que ele escuta uma voz, e a voz dizia: Maria. E ela reconhece a voz, ela se volta, e quem ela vê? Ela vê o quarto homem. Jesus de Nazaré estava diante dela. Glória a Deus. Jesus, porque nem a morte vence o quarto homem. Meu querido, até diante da morte, se o quarto homem está com você, não temas. Não temas, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso, dizendo para você: vamos adorá-lo, mas não apenas aqui. Aqui é o start, aqui é o começo, aqui é o ponto de partida, aqui é o aquecimento dos motores. Mas a sua adoração você vai prestar lá nas suas Babilônias. Você vai prestar diante das iguarias do rei. Você vai prestar diante das fornalhas da sua vida. A adoração que o Senhor quer de você é a adoração em todo lugar, a adoração em todas as escolhas, a adoração em todas as circunstâncias. Essa é a adoração que o Senhor quer de você e de cada pessoa nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.